O Jornal da Justiça está de volta para falar de um alimento que não pode faltar na mesa da maioria dos brasileiros na Sexta-feira Santa, o tradicional peixe. Mas é preciso muito cuidado na hora de comprar o produto. Veja na reportagem de Mara Martinez. Dalmásio veio à feira comprar peixe para almoço de família nesta Páscoa. Ele mesmo vai preparar o prato para 12 pessoas. A receita é típica da região de onde ele nasceu. Para que tudo dê certo, é importante ficar atento na hora de escolher o peixe. Esse almoço é a base de um prato típico da região, do Espírito Santo. Chama-se torta capixaba. Isso é uma tradição já do tempo da minha mãe, dos meus avós. E a gente mantém a tradição. Camarões, lula, polvo, lagosta, bacalhau. São tantas opções que fica até difícil escolher o que levar. Dona Maria ainda está na dúvida. Coube ao marido tomar a decisão. A pescada amarela ou a pescada branca. São os peixes que é uns peixes de escama, um peixe muito bom. Mônica também vai preparar o almoço em casa para toda a família. No cardápio de sexta e domingo, peixe ao molho. Peixe normalmente que a gente compra é pescada amarela, porque ele tem só espinha dorsal, que é mais para criança, é muito bom assim, fazer um cozido. Ou senão a gente pode também pedir uma cavala também, que também é só espinha dorsal, que é mais fácil assim. Não tem muita espinha, não tem perigo de se engasgar. Eu acho que para criança, tanto também para mais idoso, é mais fácil. Muito bem, para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje o especialista em Direito do Consumidor, doutor Cristiano Fernandes. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Quais são os principais cuidados que o consumidor deve ter na hora de escolher o peixe para essa Semana Santa? Precisa primeiro saber se sabe escolher corretamente o peixe, né? E aí olhar as guerras, se o peixe é fresco, a pele, o odor, né? E consumindo um peixe que acredita estar correto, que acredita estar saudável e ainda assim passar mal, tiver uma intoxicação alimentar, é importante que o consumidor procure rapidamente o hospital e faça o laudo de intoxicação para que então possa depois ser ressarcido e reclamar junto ao fornecedor do produto aquele prejuízo que ele teve. Se ele não for ressarcido, ele terá direito ainda, num prazo de 30 dias, de fazer essa reclamação junto ao fornecedor e depois disso, se não for ressarcido, poderá ajuizar uma ação na justiça, né, pedindo não só o ressarcimento, mas também os danos morais, o ressarcimento pelo prejuízo à saúde, à psique e os danos morais ele poderá ser ressarcido. Porém, o importante é que, nesses casos, o consumidor não poderá procurar o juizado especial, que geralmente é indicado para casos de consumo e para casos de menor complexidade. Nesse caso, ele deverá buscar a justiça comum, porque será necessário a produção de provas e análise do laudo de intoxicação. Nesse caso, poderia ser o PROCON também? O primeiro passo, procurar o PROCON ou não? Nesse caso, tem que ser direto na justiça comum? Não, ele não é obrigatório buscar o PROCON primeiro. É aconselhável porque o PROCON ele vai poder abrir processos administrativos e aplicar uma multa contra o fornecedor do produto se ele não resolver a situação. Mas, em caso de intoxicação, o ideal é que ele procure o mais rápido possível o hospital e depois a justiça, se não for ressarcido. É muito difícil, né, para a população em geral, na grande maioria, né, reconhecer, né, os problemas, né, de um produto como esse se ele estiver estragado. Então, o que ele deve fazer antes de sair, né, à procura de um peixe, por exemplo, né, se cercar desses determinados cuidados de informação de como deve estar aquele produto? Ele deve buscar informações, principalmente junto a pessoas que conhecem, né, esse tipo de produto e, no mínimo, buscar a grande enciclopédia que nós temos hoje, que é a internet. Tá certo. Muito bem. E agora nós vamos falar de um outro produto. Nós falamos, né, sobre o prato principal, que é o peixe, e agora nós vamos falar sobre a sobremesa, que é o ovo de Páscoa. Nós também temos uma matéria com relação ao ovo de Páscoa. Vamos ver lá. Basta entrar no supermercado e ver que eles estão por todos os lados. Ao leite, crocante, amargo, não importa. Os ovos de Páscoa são uma tentação. A criançada que o diga. Pela cara, ele é bom. Chocolate branco. Eu adoro. Mas é bom ficar atento. O preço do mesmo ovo de Páscoa pode variar até 30% de uma loja para outra. Ele também está mais caro que o ano passado. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a média do reajuste foi de 6,4%, pouco mais que o índice da inflação. Os ovos estão muito caros, né? E o nosso salário não acompanha esses aumentos, né? Acho que está mais um pouquinho acima da inflação.
Então tá um pouquinho puxado. Avaliar a qualidade do produto que vai levar para casa também é importante. Essas embalagens, todas coloridas, podem esconder chocolates quebrados. A gente nunca observa esse tipo de coisa, né? É falta mesmo de atenção da gente, né? Mas a maioria dos consumidores está atenta. Eu verifico porque eu acho que é um direito do consumidor ser tratado com respeito. Então eu verifico e a marca que não faz, eu realmente isolo das minhas compras, eu não utilizo. Também é bom ficar de olho no peso dos ovos. Este número mostra o tamanho deles. Mas, dependendo do fabricante, o produto com a mesma numeração pode apresentar pesos diferentes. Aqui tem um número 15 de fabricantes diferentes e pesos diferentes. Aí, se você for ver outro produto de chocolate também, o tablete, às vezes pesa mais e o preço é menor. Então, nem sempre é o ovo de Páscoa que é vantajoso levar. É bom o consumidor ficar sempre de olho aberto, sim. É uma prática legal. Pois é, muitas outras questões que o consumidor deve ficar atento com relação à compra do ovo de Páscoa, né? O que chamou a atenção foi com relação a comprar o ovo está aí quebrado e o consumidor não saber disso. Quando chega em casa, ele abre o plástico e o ovo está quebrado. Como é que ele vai provar isso, né, no fabricante ou no revendedor que não foi ele que quebrou, que já comprou o produto estragado? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, nessa hipótese, ele já tem uma previsão de inversão do ônus da prova, né? O artigo 6º deixa claro que quem tem que provar que o ovo não estava quebrado é o fornecedor do produto e não o consumidor. Então, o consumidor poderá buscar o ressarcimento daquele produto ou a substituição do produto, né, dentro do prazo de 30 dias e poderá, então, requerer esse ressarcimento junto à Justiça se o fornecedor do produto não atender a sua solicitação. Lembrando que, de acordo com a legislação, o próprio Código de Defesa do Consumidor permite um prazo de 30 dias para o fornecedor do produto fazer a substituição. Agora, é claro, se estivermos perto da Páscoa e aquele ovo for destinado ao presente, ele não conseguirá presentear quem ele queria. Então, ele poderá justificar na Justiça um pedido de danos morais pela impossibilidade de utilização daquele presente. E num caso como esse, qual é o máximo que ele pode ser ressarcido em termos de uma ação de danos morais, num caso como esse? Num caso como esse, que é de menor complexidade, ele não precisará, inclusive, nem de advogado nos juizados especiais cíveis, que tem um limite de até 20 salários mínimos. Se houver necessidade e se ele sentir a necessidade de ser ressarcido por um valor de dano moral superior a 20 salários mínimos, então, até 40 salários mínimos, ele precisará de advogado no juizado especial. E no caso, por exemplo, de peso, nós vimos ali essa questão de fabricante ter uma numeração com peso e outro com outro peso, né? Como é que fica essa situação? É uma coisa complicada também isso aí, né? É complicado, mas isso vai da própria vontade do consumidor. Se ele quiser, todo presente impressiona. Se ele quiser impressionar com o tamanho do ovo, ele vai comprar um ovo maior independentemente do preço. Se ele quiser impressionar com a quantidade de chocolate, então ele vai precisar comprar um ovo que tenha, né, independente da numeração, aquele peso que ele deseja. Eu preferiria mais peso. E com relação aos brinquedos que vêm dentro dos ovos, isso pode causar muito prejuízo para as crianças também, né? O consumidor tem que ficar atento ao selo da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que faz uma constante verificação e teste em brinquedos, inclusive em brinquedos que vão dentro de ovos de Páscoa, para saber a limitação de utilização desses brinquedos por faixa etária e também a qualidade, se o brinquedo estiver soltando peças ou tiver potencial de intoxicação às crianças, ele deve ser afastado. Então, a ABNT tem esse cuidado e o ideal é que o consumidor compre ovos com brinquedos que têm o selo da ABNT. E a diferença de preços, né, entre ovos, né, em supermercados, eles devem ser tabelados ou não? O mesmo tipo de ovo, né, do mesmo fabricante, por exemplo? Hoje o Brasil ele se submete ao direito econômico e à liberdade de concorrência, né? O direito econômico é o Estado controlando a economia e a livre concorrência é o contrário, a liberdade. Então existe hoje no Brasil um equilíbrio em relação a isso. Então, cada fornecedor pode apresentar o preço que quiser e cabe ao consumidor fazer essa pesquisa. Tá certo. Doutor Cristiano, muitíssimo obrigado por sua participação e esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Eu agradeço. Boa tarde.